Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Unieducar Entrevista, esse programa que traz muito conteúdo, com credibilidade, muito conhecimento com qualidade. E para começar esse nosso bate-papo de hoje, aqui ao meu lado, Ricardo César, ele que é professor universitário formado em administração pela Universidade de Fortaleza, com mestrado em administração de negócios e especialização em estratégia e gestão empresarial, um vasto currículo. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Mirela. Agradeço também ao professor Juraci pelo convite e saúdo os nossos colegas docentes e principalmente os nossos alunos da Unieducar. É um prazer recebê-lo. E o nosso tema de hoje é administrador na docência no ensino superior. E já que o Ricardo tem essa vasta experiência, ele vai conversar com a gente sobre tantos pontos importantes que é essa carreira de professor, de docente, uma carreira tão importante, e que demanda muito conhecimento, e é por isso que a gente está aqui. E eu já começo perguntando, professor, o seguinte: fala para a gente como foi esse percurso até chegar aonde você chegou, conquistar o que conquistou. Pronto, Mirela, eu desde criança eu brinco de ser professor, sou filho de pais professores, então eu juntava os meus coleguinhas da rua e ficava num quadro verde, brincando de somar, subtrair, e aos 18 anos eu defini a minha profissão. Eu queria lecionar, eu queria ser docente de ensino superior. Tive a oportunidade para isso, fazer o curso de administração na Universidade de Fortaleza, entre 99 e 2003. Depois, progredi para uma especialização em gestão estratégica na Universidade Estadual do Ceará. Tive a oportunidade, concomitantemente, de realizar o mestrado acadêmico em administração de negócios. Então, depois da graduação, eu tive a oportunidade de fazer uma especialização em estratégia e gestão empresarial. Concomitantemente, fiz o mestrado acadêmico em administração. 2 anos depois, voltei para ser aluno de novo, fazer duas especializações. Entre 2011 e 2015, concluí o doutorado em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará e fui contemplado com uma bolsa de pós-doutoramento em Geografia na Universidade Federal do Ceará. Então, toda a minha carreira sempre foi pautada no estudo, na informação, na transmissão de conhecimento, na troca, no debate, na discussão, de teorias, de casos, para que o aluno, o egresso da faculdade, fosse o melhor formado para o mercado de trabalho. Uma extensa bagagem, que com certeza hoje você colhe os frutos. E nesse caminho todo que você já percorreu, quais foram os principais e os maiores desafios que você poderia destacar aqui para quem nos acompanha? Bom, Mirela, para quem vai ingressar na carreira de docente, o principal é você ter um curso de licenciatura ou um curso que lhe habilite a lecionar no ensino superior. O bacharel em administração, em contabilidade, em direito, em engenharia, não é apto para lecionar. Quem precisa lecionar, quem gosta de lecionar, tem que fazer alguma coisa na área de educação. Esse é o primeiro ponto. Tá? O segundo ponto é que precisa permanentemente se reciclar, principalmente nos dias de hoje, que nós estamos vivendo esse momento pandêmico. Nós precisamos de uma capacitação extraordinária nas ferramentas de ensino superior online, ferramentas de ensino superior remotas. Não é EAD, é momentos síncronos de aula que você precisa estar em palestras, em tutoriais, em lives, sempre debatendo, discutindo com um bom network, com bons colegas, para saber quais são as tendências nesse ramo de atuação. Então faz toda a diferença você ter esses contatos, é isso? Perfeito. Sempre é bom ter uma boa rede de contatos, é bom você dar uma olhadinha para o seu colega do lado. Hoje ele é seu colega de sala de aula, mas amanhã ele vai ser seu colega também fornecedor, vai ser o seu cliente, hoje você pode conhecer novos parceiros na sua própria sala de aula, no seu condomínio, no seu prédio, na sua rua. Então sempre é bom a gente estabelecer boas relações de trabalho. Bacana. Ricardo, e quais são os investimentos que você considera assim indispensáveis para quem deseja ser um docente de sucesso, um docente de destaque?
Olha, para você se destacar no ensino superior, a minha sugestão sempre é uma boa leitura. Vai ter aquele momento do WhatsApp, vai ter aquele momento do Instagram, vai ter aquele momento do Face. Desconcentra, né? Isso, desopila, né? Dá uma respirada. Mas é bom também ter um bom livro, uma boa revista, um bom café ao final de tarde com um empresário, com um comerciante, né? Com uma pessoa que possa lhe dar uma ideia, um bom empreendedor ou uma boa empreendedora. As mulheres hoje estão avançando cada vez mais no mercado de trabalho, ganhando o devido destaque que lhes é de direito. Então, hoje nós temos mais mulheres em gestão do que propriamente homens, e isso é muito bom porque a mulher tem uma gestão com um olhar diferenciado, um olhar mais flexível, um olhar mais pontual, mais crítico do que o homem que às vezes quer fazer de uma forma atabalhoada, de uma forma por cima, né? Então também é um bom investimento conversar com boas gestoras. É uma coisa que, no caso, é uma dúvida minha mesmo, Ricardo. Assim, quando o docente chega no nível, como você chegou, né, professor universitário, conceituado, com vasta bagagem, nessa área de administração, ele, muitas vezes, o docente não tem vivenciado aquela questão do empreendedorismo, não é isso? Uhum. Mas ele conhece muitos casos, ele analisa. Fala um pouco para a gente sobre isso. Ele precisa ou não, de fato, ter essa experiência no empreendedorismo, ou basta ele ter esse conhecimento? Não, eu acredito que o bom professor tem que ter o tripé do ensino superior: ensino, pesquisa e extensão. Então ele precisa ter a vivência prática, a vivência de mercado, a vivência de empresa, para também dar os seus casos, os seus exemplos em sala de aula. Então não basta apenas eu ter o conteúdo, a leitura, o livro. Eu preciso do dia a dia, do métier de uma empresa. Então, no meu caso, eu tive a oportunidade de passar pelo Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação, o ITIC, tive a oportunidade de passar pelo SPA Saúde e Vida, um residencial geriátrico, passei no serviço público pela 10ª Região Militar, né? Tive a oportunidade de trabalhar numa indústria de confecção, prestei consultoria 3 anos para essa indústria, e agora, por último, montei o meu próprio negócio. Então, tive por 3 anos uma creche-escola, e isso facilita com que os exemplos fluam em sala de aula, o aluno materializa o conhecimento que o professor está falando ali na frente. Dá mais credibilidade, né? Perfeito, não fica só aquele blá, 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 né? Então é muito importante o professor ter essa vivência prática, essa vivência de mercado e agregado a isso o ensino. E o terceiro pé que eu queria destacar é a pesquisa. O docente de ensino superior precisa pesquisar, precisa estudar, precisa escrever, e as faculdades precisam investir nessa pesquisa do docente. Não basta apenas eu ter órgãos reguladores querendo que o professor publique. A universidade, a faculdade, o centro universitário precisa motivar e criar condições para que o professor publique cada vez mais. Isso é muito interessante. E eu também queria saber quais são as atribuições desenvolvidas pelos docentes, né, além do ensino. Existem outras tarefas? Fala para a gente. Acho que essa pergunta é muito importante, Mirela, porque o aluno pensa que a gente já sabe, já nasce sabendo, né? Mas a primeira função do docente é estudar. Nós estudamos 2 ou 3 vezes mais do que você que está nos acompanhando agora. Além de estudar, e claro, as atribuições mais operacionais, fazer frequência, chamada, ministrar aula, preparar aula, a grande preocupação hoje é preparar uma aula que seja interativa e atrativa para o aluno. O aluno tem que se fazer presente em sala de aula e inserido no conteúdo. Se eu não tiver o aluno focado nisso, eu vou apenas dar presença para ele. Vai entrar por um ouvido, sair pelo outro. Então é muito importante que o professor se atenha ao seu planejamento, prepare boas técnicas de apresentação, prepare slides inteligentes, né? Continue se capacitando para que o aluno esteja inserido no ambiente de sala de aula e aquele conteúdo vá surtir efeito no mercado. E nesse momento de pandemia, professor, a gente sabe que muitos docentes encontraram aí
desafios, não sabiam como se sair, aula online, né? Ensino híbrido, é complicado para o aluno, é complicado para o professor, principalmente o professor que não tinha aí essa experiência. Como nesse momento o professor deve agir para que, de fato, não caia a qualidade no ensino, consiga manter esse aluno conectado? Fala para a gente. Olha, eu mesmo tive muita dificuldade em março de 2019 para ministrar aula remota. Eu já tinha 15 anos de sala de aula, não fui formado nesse sistema híbrido e, portanto, eu tive muitos desafios pessoais, particulares, a serem travados para lecionar por meio do computador, por meio de um tablet, por meio do telefone. Como eu saí disso, eu me capacitando cada vez mais. Eu assisti muito tutorial, assisti muita live, Tem que correr atrás, né? Conversei com muitos colegas, né? Desconstruí aquilo que já estava posto, né? Quebrei alguns paradigmas, pensei um pouco fora da caixa. Para quê? Para eu sentir e conseguir ministrar uma boa aula ao sentir o mesmo prazer que eu sentia numa sala de aula presencial física. Eu passei ainda um mês ou dois sambando pela internet. Mas no meio do ano, quando eu comecei a sentir mais segurança e o mesmo prazer que eu tinha na sala de aula presencial, a minha aula começou a fluir mais. Então, se cobre um pouco menos, contrate uma boa internet, faça um bom planejamento, né? Prepare sua garrafinha de água ali do lado e faça o seu planejamento de sala de aula não para atender os alunos fisicamente, mas de uma forma que eles estejam remotamente. E como você avalia hoje, depois desses investimentos, depois dessa experiência, estamos indo para o segundo ano, né, isso. de pandemia. Como você avalia isso tudo hoje? Olha, eu estou muito satisfeito, particularmente com o meu desempenho, nas instituições pelas quais eu passei, sempre surti algum efeito como professor homenageado, como paraninfo, professor destaque, uma média de avaliação, nós temos uma avaliação pela própria instituição, de 1 a 10, então minha média está acima de 9, acima de 9,2, e isso é muito gratificante porque todo o esforço que é feito atrás das câmeras, o aluno percebe e dá esse feedback positivo para o docente. E isso impele em nós uma responsabilidade de fazer mais e melhor. Tirou 9,2, pois o próximo semestre é 9,3 ou 9,4, a gente tenta avançar um pouco mais. O que é que faltou para tirar o 10? Né? Bacana. Eu acho que você parando e vendo isso hoje foi muito engrandecedor, acho que para muitos docentes, não é, Ricardo? Com certeza. É muito bom você ver de onde você veio, para onde você está e para onde você vai. E não só se acostumar com esse objetivo, mas dar valor também ao percurso que você passou. Então, eu tive algumas lágrimas em março de 2019, alguns desafios, e hoje esses desafios foram sanados. Hoje existem outros desafios a serem sanados. Uma boa câmera, uma boa iluminação, um bom áudio, né? Mas esses desafios são plenamente atingíveis, tendo em vista a satisfação que nós podemos gerar para o aluno por meio da nossa prestação de serviço. E o bacana também que eu vejo com tudo isso é que hoje o ensino ele está atingindo a muito mais pessoas. Hoje o aluno ele pode assistir uma aula de onde ele estiver. Às vezes ele não consegue se deslocar até a faculdade por falta de tempo, de distância, mas hoje não. Com essa questão do ensino à distância está facilitando muito. Nós temos, Mirela, o ensino remoto, que vem, obviamente, depois do ensino EAD, são coisas distintas. O ensino EAD já tem mais uns 40, 50 anos, o ensino remoto é menos tempo. E nós falamos nesse ensino remoto de uma distribuição geográfica. Então o aluno pode estar em Caucaia, em Maracanaú, pode estar na Aldeota, pode estar em Quixadá, em Quixeramobim, não importa. Todos estão na mesma sala de aula naquele horário. E isso é muito interessante porque você consegue atingir vários públicos, vários perfis
E isso também impele no docente uma responsabilidade de tentar atender esses múltiplos universos que estão numa mesma sala de aula, né? Porque são pessoas diferentes, com expectativas diferentes, com desejos diferentes, né? Umas querem só se formar, outras querem concurso público, algumas poucas querem lecionar, algumas querem montar o próprio negócio, no caso da administração. Então, são múltiplos universos que o docente tem que estar habilmente preparado para trabalhar com esses perfis. Sem dúvida. E agora eu queria falar diretamente para esse aluno ainda que deseja se tornar um docente, que se inspira em profissionais como você, professor. A gente sabe que existe muita insegurança no início de qualquer carreira. E assim acontece também com a docência, né? Então, como identificar, professor, que a pessoa está indo pelo caminho correto, que é por ali mesmo? Quais são esses sinais? Né? Porque, como eu falei, existe insegurança, mas existem também alguns pontos, né, que, não, eu estou indo certo, ou estou indo errado. Fala para a gente quais são esses pontos para as pessoas entenderem. Olha, nós podemos identificar um bom profissional quando ele é convidado para várias instituições. A permanência desse profissional também na instituição é um ponto crível de bom desempenho. As avaliações que a Comissão Própria de Avaliação, CPA, faz nas instituições também é um ponto que merece destaque. Mas o que eu gosto mais de dizer é que são os alunos o principal feedback que o professor tem. É na sala de aula. É na sala de aula que o professor é testado, é na sala de aula que o professor é avaliado também, é na sala de aula que o professor se faz. Então, quanto mais salas de aula você tiver, quanto mais tempo você tiver de instituição, quanto mais colegas você fizer ao entorno da sua sala de aula, são pontos que você pode relevar para manter um bom desempenho. E quais são as diferenças, professor, de um docente da área de administração para um docente de outras áreas, né? De áreas, digamos, da área da saúde? Qual a diferença? Você poderia destacar? Excelente pergunta, Mirela. Nós temos disciplinas específicas para cada perfil de profissional. Então, eu sou formado em administração, eu posso ministrar qualquer disciplina na área de administração. Um colega médico pode ministrar disciplinas no curso de administração, desde que não seja áreas afins do curso de administração. Metodologia científica, quem sabe gestão em saúde até pode ser também, né? Nós temos colegas da área de humanas, antropologia, direito, sociologia, filosofia, que também participam do curso de administração. Mas disciplinas de produção, marketing, finanças, recursos humanos, elas são inerentes à área de administração, portanto devem ser ministradas por um profissional formado no bacharelado em administração de empresas. As demais operações, elas são similares. Produção de preenchimento de frequência, preenchimento das provas, correção das provas, realizar trabalhos, né? E, claro, também, todos participando das capacitações que as instituições de ensino superior, as IES, promovem. Formação de professores, capacitação de corpo docente e por aí vai. Já são quantos anos, professor, nessa área? Eu tive a oportunidade de lecionar, entrar numa sala de aula minha, com meu nome na pauta pela primeira vez no dia 14 de agosto de 2006, né? Então, já se vão aí 15 anos, 17 anos, né? 15 anos, 15 anos. Já se vão aí 15 anos de sala de aula, com muito prazer, com muita dedicação. Se encontrou? Me encontrei. Adoro administração, sou apaixonado, tentei fazer direito também, fiz um semestre de direito, mas me encontrei na administração, promovo consultorias, realizo prestação de serviços de consultoria, de assessoria, mas eu não posso largar minha sala de aula porque realmente é minha paixão, é a vocação, né? isso. Impressionante, quando a gente tem uma vocação, você sente, por mais que você queira ir para outra área, às vezes colegas, familiares, mas
isso aí que você escolheu não dá dinheiro, né, profissão tal, mas você não consegue, é difícil. É muito complicado. Que essa coisa do talento, essa coisa da vocação é mais forte. Uhum. E aí, nesse tempo todo de carreira, são 15 anos, né, Ricardo? Isso. Existiu algum momento, né, que você poderia estar aqui, que você passou por alguma situação inusitada, algo que você poderia citar, que te ajudou a evoluir ainda mais como profissional? Olha, teve o primeiro momento que eu me lembro que eu senti muita vontade de continuar. Os 2 primeiros anos da minha docência não foram muito bons. Peço desculpa aos meus queridos alunos, hoje colegas administradores. Mas no segundo ano de sala de aula, eu tive um feedback muito interessante. Um aluno meu chegou para mim e disse: professor, o senhor lembra daquela matéria, ainda me lembro, Organização, Sistemas e Métodos, OSM, né? O senhor lembra do fluxograma que o senhor ensinou na aula passada? Lembro. Me pediram essa semana e quem fez na minha empresa fui eu. Meu coração nesse momento disparou porque eu enxerguei que eu pude contribuir algo com aquele aluno, com aquele profissional que estava no mercado. Isso é um reconhecimento muito bom, né? Para o professor. É muito gostoso quando o aluno seu se sobressai, é muito gostoso quando o aluno seu ganha uma seleção pública. Como se você ganhasse também, você como professor, é isso? Perfeito. É muito gostoso quando o aluno seu tira um 10 num TCC, é muito gostoso quando o aluno seu publica um artigo junto com você a nível nacional, a nível regional que for, né? E outro momento também que você me fez lembrar, uma seleção que o Atler Emanuel Moreira chegou para mim e disse: professor, tem 7 pessoas concorrendo à vaga de gerente industrial e eu sou o único graduando. Eu disse: quantas vagas tem? Disse: só uma. Você quer mais de uma para quê? Então, era um especialista, 2 pós-graduandos, um mestrando, e aí dos 7 ficaram 3, dos 3 o Atler foi o escolhido, o graduando no 7º semestre. Então, isso é muito enriquecedor para uma carreira de docente. Você também comentou que os 2 primeiros anos não foram muito bons. Mas por quê, professor? Porque eu estava saindo do mestrado, então eu estava com o meu inglês afiado, eu estava com toda a teoria em sala de aula, quentíssimo, doido para colocar todo o meu conhecimento para fora, e eu percebi, depois de 2 anos, que não sou eu que vou colocar o conhecimento para fora, são os alunos que vão colocar o conhecimento para fora, e eu vou apenas lapidar. Então hoje, Mirella, eu atuo como um facilitador, como um mediador do conhecimento, de forma que o aluno me mostre aquilo que ele sabe e eu vou apenas pontuando ou destacando aquilo que é interessante para o mercado. Por isso que o professor tem que ter esse pezinho no mercado, tem que ter essa base no mercado para saber o que é que o mercado quer, o que é que as empresas estão demandando, para que eu possa colocar esse conhecimento em sala de aula e o meu aluno está apto para estar empregado ao final da sua graduação. Ricardo, eu queria falar um pouquinho mais sobre isso que você comentou, essa questão de que você é um facilitador, né? Você faz esse papel de lapidar, digamos assim. Isso é um método utilizado? Fala para a gente mais sobre isso, porque muitos professores a gente observa que utilizam esse método mesmo só de colocar conteúdo para fora, e não tem muito essa visão que você falou de, digamos, ser um facilitador, fazer com que os alunos se mostrem mais. Fala para a gente sobre isso, da importância que isso é. Olha, é muito importante o aluno ele já vem com a bagagem, o aluno já vem com um grupo de conhecimentos, né? Você não é o detentor do conhecimento, não existe mais aquele púlpito, o professor ficar lá em cima, os alunos ficarem lá embaixo, você ser o único detentor do saber e os alunos apenas os que vão absorver aquele conhecimento. Não existe mais isso, ele tem um grupo de experiências, um grupo de conhecimentos que inclusive você, docente, inclusive eu, nós não temos. Então, na verdade, hoje a sala de aula ela é uma troca de saberes, uma troca de conhecimentos. Claro que tem um conteúdo, tem uma ementa, tem um foco a ser dado, uma base a ser dada, né? Mas essa base, você com um bom planejamento, com boas ferramentas de ensino, você pode realizar essa troca de conhecimentos sem propriamente realizar uma aula 100% expositiva. Eu tive a última pós que eu ministrei,
Mirela, ela foi de 60 horas no Centro de Ensino Superior aqui no nosso estado. As primeiras 30 horas eu ministrei conteúdo. As outras 30, eu trabalhei o conteúdo junto com os alunos. Nas últimas 10 horas, eu praticamente não falei, quem falou foram os alunos. De modo que eles... Eles se tornaram protagonistas, digamos. Protagonistas. E esse termo protagonismo é justamente embasado nas metodologias ativas. As metodologias ativas colocam o aluno como o ator da sala de aula, né? O principal stakeholder, o principal acionista do saber de sala de aula. Então, o objetivo não é o professor passar o conhecimento. O professor não passa mais o conhecimento. O professor transforma o conhecimento. O professor vai lapidar o conhecimento. E o conhecimento do aluno. A pedra bruta já está lá, o diamante já está lá. Você vai apenas tirar as arestas. Interessante, Ricardo, saber disso. Eu acho que muita gente ainda não tem noção. E isso é muito legal a gente falar, que o aluno é o protagonista, né, da sala de aula. E esse método, como a quem nos acompanha, que pretende ser um docente, como ele deve buscar o conhecimento para que, de fato, consiga utilizar esse método em sala de aula? Através de alguns estudos, através de conhecimento, através de palestras, através de lives, através de tutoriais, mas biologicamente nós temos 2 orelhas e 1 boca. Então você, colega, por favor, escute mais o seu aluno do que fale. O seu aluno tem conhecimentos que talvez você não tenha, né? E o seu aluno tem algumas demandas da empresa, do dia a dia dele, do próprio negócio dele, que ele quer tirar a dúvida com você. Então é interessante que o professor escute esse aluno e dentro daquela demanda real, dentro daquele case que está lá fresquinho em sala de aula, o professor possa colocar sim o ementário que a instituição está pedindo, né? O objetivo do docente é transformar esse conhecimento, transformar o conteúdo que o aluno tem, mas também facilitar para que aquele conteúdo, aquela teoria, aquele teórico seja mais palatável, seja mais degustável. O aluno tem que ter o sabor do saber. Ricardo, que bacana, viu? É interessante demais saber disso. Tenho certeza que quem nos acompanha também gostou aí da dica, mas agora eu vou fazer aquela pergunta que fica sempre para o fim da entrevista, que é a dica ouro, a dica master, que eu gostaria que você desse para quem nos acompanha, para que, de fato, esse docente, né, ou esse aluno que deseja se tornar um docente, consiga ingressar na carreira, consiga colher bons frutos. Você que tem essa vasta experiência, qual é essa dica? Fala para a gente. Olha, a dica que eu posso deixar para os queridos alunos, os queridos colegas que estão nos acompanhando da Unieducar, é que não desistam da educação, não desistam de aprender, aprendam a aprender, aprender todo dia, aprender com um bom bate-papo, aprender tomando o seu chopinho, aprender tomando o seu refrigerante, o seu suco, aprender com a vovó, com o vovô, aprender com o papai, com a mamãe, aprender com os amigos, né? Aprender e sempre tirar boas lições do que o aprendizado, do que a vida está nos trazendo. Então não se canse de estudar, não se canse de um bom livro, não se canse de uma boa revista, não se canse do bom site. Vai ter o tempo para namorar, vai ter o tempo para ir para o forró, vai ter o tempo para dançar seu funk, vai ter o tempo para brincar, para dormir, para comer, né? Mas também tem que ter um tempinho para você ir estudar. Então não posso parar de estudar nem um dia. Essa é a dica para quem quer ingressar na carreira docente, e você, colega, que está há mais tempo do que eu, mesmo tempo do que eu, menos tempo do que eu, o perfil de aluno está mudando, a sociedade está mudando, nós também temos que mudar. Verdade. E agora com essa tecnologia, né, toda, a questão da pandemia acelerou isso também, aí que é importante a gente saber disso também, né, Ricardo? Muito, muito importante, porque no meu caso eu estudei em manuais, enciclopédias, um livro dos Estados Unidos para chegar aqui era 6 meses, 8 meses, né? Hoje em dia, na palma da mão, em 1 minuto, o aluno chega para a gente, professor, não é assim não, professor, tá assim assado.
professor, né? Perfeito. É por isso que ele tem que deixar de ensinar e participar mais do processo de ensino-aprendizagem. O processo de ensino-aprendizagem ele é processual, ele é uma consecução de etapas, um pezinho atrás do outro, uma etapa atrás da segunda. Então não pode ser algo estanque, algo parado, de forma que eu tenho que estar constantemente aprendendo, eu tenho que estar constantemente estudando para passar as melhores informações, o melhor conteúdo, o melhor conhecimento para aquele meu egresso e formar bons alunos, porque a nossa sociedade precisa, né, merece e através da educação a gente pode vencer mais e fazer mais. Sem dúvida. Olha, Ricardo, que aula, viu? Muito obrigada Eu que por essa agradeço. oportunidade aqui, entender melhor sobre esse tema. Espero você também que nos acompanha, também espero que tenha gostado, que tenha participado aqui com a gente, que consiga aí colher bons frutos dessa entrevista. Eu agradeço de coração a sua participação. Muito obrigado também. Muito obrigado, um abraço a todos. E venha para a Unieducar. Venha para a Unieducar. Muito obrigada pela sua audiência também. Espero que vocês tenham gostado de mais um Unieducar Entrevista. A gente vai ficando por aqui, mas já fica o convite para o próximo programa, para o próximo Unieducar Entrevista. Um abraço para você, professor. Obrigado. Um abraço para você que nos acompanhou. Até a próxima. Tchau, tchau.